gente vai ver então Atos no capítulo 14, a partir do verso 8. Mais especificamente, nós vamos ver do verso 8 ao verso 18. Atos 14, já pegou sua Bíblia aí? Atos 14, Atos é o quinto livro do Novo Testamento, vem depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, antes da epístola aos Romanos. Vamos lá juntos então, Atos 14, de 8 a 18. Em Listra costumava ser assentado certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. Talvez na tua tradução esteja: a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes. Mas enfim, vamos seguir aqui, a gente já explica por que essa diferença de tradução. Verso 12 ainda. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, ou de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. E aí o verso 14 é uma bomba atômica, olha isso. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, dizendo... E aí conclui, né? Paulo conclui dizendo isso. E aí o verso 18, que é a narrativa do Lucas, né, do Evangelho de Atos dos Apóstolos, cuja autoria é atribuída a Lucas, o verso 18, então, Lucas encerra assim a narrativa de Atos. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Senhor, abençoa, Pai, te pedimos a meditação, o estudo da Tua Palavra, fala aos nossos corações. Reconhecemos que somos incapazes de compreender o Senhor, que é muito maior do que qualquer mente pode imaginar, do que qualquer coração pode conceber. É o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano. É o Senhor. Te pedimos então, revela-te, Senhor, a nós, enquanto conversamos, a despeito do ser humano aqui, fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos na primeira viagem missionária, e essa viagem missionária estava sendo feita, pelo menos os relatados aqui eram Barnabé, João Marcos e Paulo. João Marcos já saiu, já foi embora, já voltou para casa, e Barnabé e Paulo então estão... tem uma coisa interessante aqui. Barnabé e Paulo estão então agora na cidade de Listra. Na semana passada nós os vimos numa região chamada Antioquia da Pisídia. Pois é, eles pregaram o evangelho lá, entraram numa sinagoga. Esse recurso o apóstolo Paulo vai fazer muitas vezes. Vimos em Antioquia da Pisídia ele entrando numa sinagoga. Aqui agora ele está em Listra, parece não ter sinagoga ali, né? É uma região da Galácia, onde tem Icônio, Listra, Derbe. Ele está agora nessa região. Já já ele acaba essa primeira viagem missionária e volta para outra Antioquia, para a Antioquia da Síria, mais próxima de Jerusalém. No capítulo 15, que é o próximo capítulo, tem lá o primeiro concílio da igreja, que é o chamado Concílio de Jerusalém, onde eles debatem algumas questões, e isso a gente vai ver na semana que vem.
Pois é, depois desse concílio, do capítulo 15, desse primeiro concílio de Jerusalém, ele sai para a segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária, entrando em terras como Tessalônica, Atenas, ele vai fazer a mesma coisa, vai procurar, em outras terras, ele vai procurar sinagogas, e ele começa a pregar a partir da sinagoga, ou seja, de um povo que já está reunido ali para cultuar a Deus. Eles são judeus também, né? E aí dão a eles a palavra e eles aproveitam e anunciam o Evangelho, anunciam Jesus. Mas aqui eles estão num território totalmente novo. Eles estão em Listra, numa região da Galácia, e se vem diante de uma situação. Qual situação? Verso 8. Em Listra costumava ser assentado um homem aleijado paralítico. Eles fizeram aquilo que a gente já viu alguém fazer. Quem fez algo parecido com isso aí que vocês já viram? Atos 3, lembram-se disso? Em Atos 3, lá na Judéia, lá em Jerusalém, Pedro e João subiam para orar, e tinha lá um coxo também, um paralítico, à porta do templo, a porta chamada Formosa, e Pedro e João esmolavam, porque é assim que algumas pessoas com necessidades especiais faziam naquele tempo. Não tinha tantos recursos, né, que hoje, graças a Deus, temos. Mas então essas pessoas ficavam fadadas a esse tipo de prática, né, de esmolar. Pedro e João lá tomam da palavra, olham para eles e dizem assim: olhem para nós, olhe para nós. E aí eles dizem: não temos nem ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Aqui Paulo faz a mesma coisa, né? Numa outra cidade, numa outra região. Essa região hoje é onde é a Turquia, é o que é chamada de uma região de Ásia Menor. Sim, uma coisa interessante que eu separei aqui para vocês, só não sei se vai ficar muito visível, é um mapa. Eu tinha uns mapas legais, grandes, uma espécie de uns cartazes. Eu vou tentar achar, porque aí nas próximas semanas a gente vê que essas coisas vão ficar mais claras. Onde é o quê, né? Eu sei que também que hoje em dia as pessoas colocam aqueles slidezinhos, mas isso aí eu teria que fazer pós-graduação para... Eu não sabia nem mexer. Bom, pelo menos eu não sei hoje mexer no meio eletrônico dessa forma. Tentar ver aqui, ó, não sei se a câmera pega. Aqui, então, é a região que hoje é a Turquia. Aqui embaixo, ó, é a África. O Egito está logo aqui. Aqui, mais ou menos onde está meu dedo atualmente, é a Síria. Aqui existia uma Antioquia, chamada Antioquia da Síria, e essas linhas vermelhas são as linhas dos trajetos. Eles foram até Antioquia da Pisídia, aqui então onde está meu dedo é Antioquia da Pisídia, e toda essa região em vermelho aqui é onde eles estão, Listra, Icônio. Depois disso eles vão voltar para Jerusalém. Na semana que vem a gente vai vê-los retornando para Jerusalém, fazendo esse caminho de volta, passando novamente pela ilha de Chipre, né, próximo à ilha de Creta, onde é a Grécia. Aqui é o Mar Mediterrâneo, tá? Eu mesmo já não estou conseguindo enxergar legal. Então aqui é o Mar Mediterrâneo, e a região onde eles estão é essa região. Jerusalém e Israel é aqui, tá? Aqui é a sede onde mas eles estão fazendo missão para cá, nessa região que era conhecida como Ásia Menor, hoje é a Turquia. Em Listra, então, eles encontram um moço e eles criam, por conta dessa cura, um alvoroço, a exemplo do que criaram o alvoroço Pedro e João lá em Atos 13. Em Atos 3, perdão. Lá em Atos 3, quando Pedro e João criam esse alvoroço por terem curado um homem em nome de Jesus Cristo, a população fica em alvoroço e corre para eles. E lá eles usam da palavra e diz: varões irmãos, homens irmãos. Porque vocês recorrem a nós como se pelo nosso próprio poder nós tivéssemos feito isso. Esse homem que está hoje em pé aí diante de vocês foi curado pelo poder de Jesus Cristo. É em nome dele que vivemos, é em nome dele que pregamos, é em nome dele que agimos. Pedro e João lá não aceitaram essa glorificação, essa glória, né? Porque homens de Deus não aceitam. E aqui Paulo e Barnabé também não aceitaram. A gente vai adiante e vai ver já isso. Mas por causa desse alvoroço, havia naquela cidade o templo a duas divindades, Júpiter e Mercúrio. Então, verso 12, a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo chamaram Mercúrio. Acontece que em Listra havia uma crença que anos anteriores, dois deuses lá da mitologia, a saber, Zeus
e Hermes, Zeus é chamado aqui de Júpiter, e Hermes é chamado de Mercúrio, se disfarçaram de homens, de seres humanos, e vieram à Terra buscando pousada. E naquela região ninguém tinha dado pousada senão um único casal. Então havia ali um templo a essas duas divindades, porque dizia a história, a crença deles, que para aquele casal que deu morada para Zeus e para Hermes, aqui traduzidos para Júpiter e Mercúrio, ali se construiu então um templo com teto de ouro e com colunas de mármore. E o restante que não deu guarida, as casas foram todas destruídas. Bom, aqui já está tudo reconstruído porque a história, a lenda, a história, enfim, a crença era de muitos anos atrás. Mas o fato é que ali então havia um templo a essas divindades. Por isso é que o verso 11 diz assim, ou seja, será que isso aconteceu de novo? Será que essa crença está se cumprindo novamente? Olha como é que tem tudo a ver. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, porque ali era Licaônia, essa região toda aí de Listra, de Derbe, de Icônio. Icônio era a capital da Licaônia. Então eles gritaram ali em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ou seja, a história está se repetindo, é isso que eles estão dizendo. E aí o sacerdote de Júpiter fez o que julgou ser certo. Cujo templo estava em verso 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas animais, touros e grinaldas, queria sacrificar, queria oferecer sacrifício, queria oferecer um rito de adoração a Paulo, a Barnabé e a Paulo, julgando ser eles Zeus e Hermes, Júpiter e Mercúrio. E aí vem o verso 14. Paulo, ouvindo isso, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão e fizeram o certo, né? Dizendo, senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e o que a gente está fazendo é exatamente anunciando o evangelho para conversão dessas coisas, para conversão ao Deus vivo, porque foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. É riquíssimo, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que você observou aqui? Você observou que não teve uma citação de Antigo Testamento, concorda comigo? Concorda comigo que nas pregações que nós vimos anteriormente, as 4 pregações de Pedro, a narrativa grandíssima de Estevão no capítulo 7 de Atos, e a própria pregação de Paulo no capítulo 13, que vimos semana passada lá em Antioquia da Pisídia, essas narrativas desses homens, até então, estavam carregadas de Antigo Testamento. Havia citação, Pedro citou Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, Pedro citou o Salmo 110, Pedro citou o Salmo 16, Estevão, então, fez a história toda, né? A partir de Abraão, passando por Isaac, Jacó, passando por José no Egito, passando mais tarde por Moisés, Davi, Salomão. Estevão, então, foi o mais rico, porque ele trouxe exatamente a história. Porque ao final de tudo isso, assim, e Paulo, no estudo que fizemos na semana passada, a gente for virar a página aqui, a gente vai ver que Paulo citou o Salmo 2, por exemplo, no verso 33 de Atos 13, Paulo cita o Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é o Salmo 2 no verso 7. Ele cita Isaías 55 no verso 3, Paulo cita lá em Antioquia da Pisídia, na pregação da semana passada, e cumprirei a vosso favor as santas promessas feitas, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ele citou o Salmo 116, não permitirá que o teu servo, que o teu santo veja corrupção, referindo-se a Jesus, mas aqui ele não citou nenhuma passagem do Antigo Testamento. E por quê? Porque esse povo não conhecia as escrituras do Antigo Testamento. O que ele fez aqui foi dizer que, a despeito de o povo que era gentílico, né? Gentil é aquele que não é judeu, né? O povo que era gentílico, que portanto não tinha o conhecimento da palavra de Deus, dos oráculos de Deus no Antigo Testamento,
Não obstante, ele vai dizer, a despeito de Deus não ter dado para vocês uma revelação, não ter mostrado para vocês o seu caráter, porque no Antigo Testamento a gente conhece o caráter de Deus, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua ira. Aí as pessoas vão, a ira de Deus, a gente pode fazer um estudo disso a qualquer momento, mas a ira de Deus faz todo sentido, gente. Mas Deus não é bom, e é exatamente por isso. O bom não suporta o que é mal. Né? E essa ira é exatamente essa indignação. Uma parêntese rapidamente, é interessante a gente pensar assim. A gente muitas vezes gosta de bater no peito e dizer, Deus é bom. Isso pode ser um perigo para a gente. Porque se Deus é só bom, então ele não me suportaria. Mas ele é mais do que só bom, ele é também amor. Né? E é exatamente pelo seu amor que ele me suporta. Portanto, a indignação de Deus, ou a ira de Deus, tem todo sentido. Né? Porque quando a gente fala em amor de Deus, a gente tem a tendência de colocar em Deus essa coisa permissiva que eu tenho. O amor de pai, ou seja, Deus é o pai permissivo como eu sou para o meu filho, como a cultura é. Não é isso. Né? Deus é justo. E a sua santidade é que exige aí a punição dos nossos pecados. E ele puniu. E quem ele puniu pelos nossos pecados? Jesus Cristo. Jesus Cristo assume o nosso lugar na cruz do Calvário, bebe do cálice da ira de Deus para que nós possamos beber do famoso cálice da salvação cantado lá no Salmo 116, no verso 12 ou 13, se não me engano, depois você procura lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Isso é possível a gente tomar o cálice da salvação porque Jesus tomou o cálice da ira de Deus. O que você acha que ele estava fazendo no Getsemane quando ele dizia, Pai, passa de mim esse cálice? Pai, passa de 3 vezes, lembra disso? Lá antes do sacrifício. Você acha que ele estava com medo da cruz, da coroa de espinho, das chicotadas dos... Você acha que ele estava com medo daquilo que você viu no filme do Mel Gibson? Não era daquilo. Para aquela situação, muitos cristãos foram cantando. É porque para Jesus aquilo não era só aquilo. Aquilo era algo muito maior. Aquilo era o cálice da ira de Deus. Exatamente para que ele, cumprindo o preço, pagando o preço da minha salvação, da sua salvação, nós pudéssemos hoje estar aqui vivos, cantando louvores a Deus, buscando a sua face, adorando o seu nome. Vamos lá. E aí o apóstolo Paulo aqui não traz esse contexto de Antigo Testamento. Mas ele diz assim, olha, Deus, nós vos anunciamos o Evangelho para que exatamente vocês mudem, saiam dessas coisas nas palavras aqui, né? E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Agora, interessante, então, embora ele não esteja fazendo citações do Antigo Testamento, o que ele fez com o outro público, porque o outro público conhecia, sabia do que ele estava falando, ele fez citações do Antigo Testamento para depois chegar no Cristo, para dizer, olha, o Jesus que vos apresento é a continuação disso que Deus fez através da nossa história, da história do nosso povo. O que ele vai fazer uma coisa muito interessante, há um só Deus, e ele criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Não há deuses diferentes, nem entidades diferentes. A pregação dele vai dizer, ele é o soberano, ele criou todas as coisas. E ele não se deixou sem testemunho. Embora vocês, povo de Listra, não tenham aí as escrituras, os oráculos do Antigo Testamento, ainda assim ele se revelou a vocês. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no Salmo 19. O Salmo 19 diz assim no verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, sem palavra nenhuma, som nenhum se ouve e ao mesmo tempo esse discurso é um discurso eloquente. Mas o Salmo 8, que está na mesma linha, nesse mesmo conceito do Salmo 19, fala uma coisa belíssima nos seus versos 3 e 4. O Salmo 8 diz assim, Senhor, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele tu te lembres? Ou seja, por que eu acho mais rico lá? Porque lá chega a dizer o seguinte, além de eu perceber a tua revelação na obra criada,
eu paro e me pergunto quem eu sou diante de tudo isso, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos isso. Deus não lhes deu uma revelação escrita, a exemplo que deu ao povo judeu por meio de Moisés e dos profetas, mas não se deixou sem testemunho, mas não ficou sem testemunhar de si mesmo. E o que ele vai, na verdade, o que Paulo vai dizer é: ele testemunhou de si mesmo, dando para vocês chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. E aí uma outra coisa interessante, que é o chamado testemunho interno do Espírito Santo, porque a gente citou o Salmo 19 e o Salmo 8, falando de um testemunho que Deus fez de si na obra da natureza. Mas em Romanos, no capítulo 1, no verso 19, abre lá na sua Bíblia se você puder. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 19, e no capítulo 2, nos versos 14 e 15, tem uma outra forma, tem um outro relato do testemunho que Deus dá de si. Ele diz assim, ó, no verso 19 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos. Achou? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E ele está falando exatamente sobre um povo que não conhecia as Escrituras, mas ele está dizendo, mas ainda assim Deus se manifesta a eles, lá no coração deles. E o capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza conforme a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Que lei que ele está falando? A lei do Antigo Testamento. Ele está dizendo, eles não têm a lei do Antigo Testamento. Mas quando seus corações fazem conforme a lei, Deus está mostrando que imprimiu no coração deles de maneira mística, misteriosa, mística nesse sentido, né? Misteriosa, a sua própria lei. E ele diz assim no verso 15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja, é bem essa ideia, né? Que o apóstolo Paulo está usando agora em Listra. Deus revelou a vocês, não se deixou sem revelar. Por isso, é o que ele está dizendo, se voltem para o Deus que criou todas as coisas. Então a gente observa que o apóstolo Paulo, não usou palavras do Antigo Testamento, não diretamente, embora tenha feito trazido essa verdade do Antigo Testamento, né? Qual seja, o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ou seja, foi ele que fez tudo isso, mas não fez citação de profeta ou de salmo nesse sentido. Na verdade, essa expressão está lá no Salmo 116, no verso 6. Essa de que Deus fez todas as coisas, criou os céus e a terra, procura lá que você vai ver. Mas ele não está fazendo citação como fez nas outras, conforme dizia o profeta, conforme diz o Salmo, como ele fez nas outras ocasiões. Outra coisa que a gente observa aqui, não está explícito aqui o nome de Jesus, ou o Salvador, como esteve o nome de Jesus explícito em todas as outras vezes. Por que seria, hein? Porque das outras vezes também, mais uma vez, o nome de Jesus era a ponta da linha da história do próprio povo de Israel. Era fácil para ele dizer, tudo isso que Israel veio vivendo foi para que chegasse no Cristo. Aqui, ele ia mais devagar, por isso ele apenas começou dizendo assim, ó, nós vos anunciamos, verso 15, nós vos anunciamos o Evangelho, nós vos anunciamos a boa notícia, a boa nova. E depois, obviamente, ele continuou ainda em Listra e chegou a formar igreja em Listra. Só para a gente entender, lê comigo a partir do verso 19 aí do capítulo 14, o que acontece? Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto da cidade de Listra. Rodeando-o, porém, os seus discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para outra cidade vizinha ali, para Derbe, tudo naquela região da Galácia. E tendo anunciado o evangelho, agora em Derbe, naquela cidade, em Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque a tribulação, a perseguição era uma consequência, e ainda é, né? Em alguns lugares menos, em alguns lugares mais. E ainda, verso 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor que haviam crido nele. Ou seja, mostrou claramente aqui que esse episódio dele em Listra
na verdade, ficou consolidado posteriormente. E ele viveu em Listra aquilo que todo cristão vive, gente, em qualquer lugar. Que viveu ao longo da história, que Jesus viveu e que todo cristão vive. Que é aceitação e rejeição. Carinho e pedra. Carinho e apedrejamento. É Jesus que diz assim: vocês me chamam de Senhor e Mestre. E fazem bem, porque de fato eu sou. E eu quero que vocês saibam que eu fui perseguido. E se perseguiram a mim, que sou o Senhor e Mestre, o que não farão com vocês? Isso está lá no capítulo 15 do Evangelho de João, logo depois do verso, ali pelo verso 16, né? Não foram vocês que me escolheram a mim, antes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E ele, enfim, na continuação dessa narrativa ali, de João 15, a partir do verso 16, ele vai dizer, olha, se perseguiram a mim, perseguiram vocês, mas também se acolheram a minha palavra, acolheram a palavra de vocês. E foi isso que os discípulos todos viveram ao longo da vida, né? Portanto, a gente acabou fazendo até um resumo. Percebemos então que ele já estava em Listra. Já falei que ele foi para Derbe e depois criou a igreja em Derbe, depois plantou a igreja em Derbe, pregou o evangelho, mais do que pregar o evangelho, ficou, discipulou, estabeleceu a igreja em Derbe e depois voltou para Listra, para Icônio, para Antioquia, e já ele está indo embora, voltando para outra Antioquia, para Antioquia na Síria, lá para o lado de Jerusalém, que é o que a gente vai ver na semana que vem, no capítulo 15. Mas algumas coisas eu gostaria de destacar, além das que eu já destaquei aqui. Quais? Que ele não leu a Bíblia, que ele não citou a Bíblia, né? Que ele não nessa narrativa que vimos, claro que depois sim, mas nessa pregação que vimos, o nome Jesus não está explicitamente mencionado. Nós vos anunciamos o Evangelho, é o que ele diz. Mas uma coisa bastante interessante, verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes. Ouvindo isso o quê? Aquela questão de vamos adorá-los. Eles são Júpiter e Mercúrio. Eles são Zeus e Hermes. E eles pararam, rasgaram a roupa, rasgaram as vestes, sinal de indignação, de perplexidade, se colocaram no meio deles e disseram assim, não façam isso, a gente é homem igual a vocês, né? E aí o verso 18 diz assim, da passagem que lemos, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Um ponto interessante aqui, gente. O primeiro homem de Deus, ou anjo de Deus, ou quem vem em nome de Deus, não aceita adoração. Tá? Foi assim com Paulo e Barnabé, conforme a gente está vendo aqui. Foi assim com Pedro, quando Pedro entrou na casa de um homem não judeu, também cheio de conflitos, se devia pregar o evangelho a ele ou não. Em Atos, no capítulo 10, abre comigo lá. Em Atos, no capítulo 10, Pedro entra na casa de um homem que não era judeu, era um centurião, chamado Cornélio. E quando Pedro entra na casa desse homem, esse homem ficou feliz e junto com a sua família diz assim, ele se ajoelhou e adorou a Pedro. Estou falando de Atos 10, portanto, algo que aconteceu antes disso que a gente está vendo agora com Paulo. Então diz assim, Atos 10, 26, Atos 10, 25 e 26. Atos 10, 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio adorou Pedro. Fez reverência de adoração. Verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Como Paulo e Barnabé, Pedro também não aceitou adoração. Vamos dar um salto lá para Apocalipse, no capítulo 22. A gente vai ver João, o autor do Apocalipse, dizendo assim, concluindo o livro do Apocalipse, né? O capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo. Ele está concluindo o livro do Apocalipse, Apocalipse 22, versos 8 e 9. Então a gente vê João dizendo assim para a gente, ensinando a gente assim, ou a palavra de Deus dizendo assim para a gente, ensinando a gente assim. Apocalipse 22, 8, o último livro da Bíblia. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, o anjo, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora
a Deus. Coisa linda, né? O anjo vai dizer, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. Pedro não recebe adoração, Paulo e Barnabé não recebem adoração, anjo de Deus, porque tem anjo que não é de Deus, mas eu estou falando do anjo de Deus. Anjo que não é de Deus recebe adoração, porque o que o anjo que não é de Deus quer é exatamente desviar a adoração que deve ser dada só a Deus, quer desviar para si. E Jesus recebe adoração, o que me deixa numa bifurcação, porque hoje Jesus é Deus, ele recebe adoração. Vamos ver isso já já? Abre tua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 14, e lê o verso 33. Já vai se adiantando aí, eu já vou para lá já já. Porque hoje Jesus é Deus, hoje Jesus é um façante, alguém que não é de Deus, porque Jesus recebe adoração conforme, diferentemente de Pedro, de Barnabé, de Paulo, do anjo, que não receberam, Jesus recebe adoração. Então, Jesus é um herege. Ele não é um homem maravilhoso, de uma moral grandiosa, mas Deus não. Não, ele é Deus. Por isso é que ele recebe adoração, entre muitas outras passagens. Ele perdoa pecados. Perdoados estão os teus pecados. Só Deus perdoa pecados. Diz assim a passagem lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 33. E os que estavam com ele no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Qual é a situação aqui? Essa é aquela famosa situação em que Jesus anda por sobre o mar. Lembram-se disso? Os discípulos tinham ido para o mar estava revolto, Jesus não tinha ido com eles, tinha ficado em terra e depois vai se encontrar com eles no meio de um mar revolto. Eles olham para Jesus, se assustam e dizem é um fantasma, porque é assim que acontece. Quando a gente tem medo, a gente acha que até as coisas de Deus são do mal. E aí Jesus diz, sou eu, não temam. Sou eu, não temam. E enfim, e aí Pedro, se o Senhor me manda ir ter contigo, lembra? Andando por sobre as águas. Então vem Pedro, vem ter comigo. Aí Pedro ousa, começa a caminhar, mas depois titubeia na fé e começa a afundar. Jesus ergue Pedro e diz, Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou, né? Não faz mais isso, seja um homem de fé forte. Entraram no barco e aí aquele rebuliço se acalmou e aí esse verso 33 está dentro desse contexto. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus não é adorado só aí, não. Jesus é adorado, por exemplo, em Lucas, no capítulo 24, no verso 52. Lucas é adorado em Mateus, no capítulo 2, tanto no verso 1, tanto no verso 2, quanto no verso 11. Vou repetir. Jesus é adorado em Mateus, no capítulo 2. E por que eu estou repetindo com ênfase? Porque em Mateus, no capítulo 2, ele estava nascendo, gente, lembra? Mateus capítulo 2 é a narrativa, é o relato da visita dos magos, da visita dos sábios do Oriente. E aí eles dizem assim, quando chegam naquela cidade, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Isso está no verso 2, do capítulo 2 de Mateus. E aí o Herodes fala, não sei, procura saber, quando você souber me conta também, porque eu também queria adorá-lo. Era mentira, Herodes queria matá-lo. Mas o fato é que eles saem da presença de Herodes e encontram o menino, né? Lá com a mãe e o pai. E diz lá, entregam ouro, incenso e mirra e o adoram. Ou seja, Jesus é adorado já desde o berço. Jesus é adorado pelos discípulos, Jesus é adorado pelos anjos, Jesus é adorado depois da sua ressurreição, e a passagem que a gente vai ler fala exatamente de depois da sua ressurreição, Lucas 24, 52, por exemplo. Lucas 24, 52, ele já ressuscitou, né, e os seus discípulos o adoram. Lucas 24, 52. Ele estava... apareceu para os discípulos, né? Olha, Lucas 24, vamos botar do 51 para baixo. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas já narra aqui a assunção de Jesus. Verso 52, então diz assim, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Pedro não aceitou a adoração, Paulo e Barnabé não aceitaram a adoração, os anjos não aceitam a adoração, porque homens e mulheres de Deus não aceitam adoração. Jesus aceitou a adoração.
Então, das três, uma. Ou ele é um sujeito aí de um caráter duvidoso, ou ele é um sujeito cheio de boa intenção, mas um lunático. E aí, nas palavras do grande C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia, ele diz: ou Jesus seria um lunático desses que dizem eu sou um ovo frito, ou ele é Deus presente, ou ele é Deus Salvador, e é isso que ele é, gente, Deus Salvador. A lógica é muito simples, nós não podíamos pagar pecados a Deus, por isso Deus veio ao mundo por meio de Jesus e Ele mesmo pagou para si, entende? Uma expressão que a gente costuma dizer que é popular, né? Ah, estou pagando os meus pecados. Essa expressão é popular, mas ela, biblicamente, ela é uma inverdade. A gente não tem como pagar pecados. Por isso, Jesus os pagou por nós. Então, era esse. E o último destaque que eu quero dar é aquele que a gente vê no último verso da passagem que a gente leu, que mostra esse anseio do coração do homem por criar deuses, né? Ele diz assim, a bateria já está ficando fraca aqui. Verso 18 diz assim: dizendo isto, depois deles terem falado tudo isso, dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecer sacrifício. Ou seja, foi com dificuldade, é com dificuldade que a gente deixa de praticar as nossas idolatrias, né? Que todos nós temos aí, essas inclinações dentro de nós. A idolatria pode ser mais do que uma entidade sobrenatural, mas pode ser o meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, a minha lascívia, a minha vontade sexual incontida, o meu desejo de ter mais. A minha idolatria pode ser a minha prepotência pela minha capacidade intelectual. A minha idolatria pode ser a minha adoração, a minha simplicidade. Eu sou um sujeito tão simples, eu gosto tanto disso. Isso pode ser um risco também, né? Que a gente esteja sempre se examinando, mas que a grande questão seja essa, que a gente deixe as coisas vãs e se volte. Não precisa não, filho, está acabando. Que a gente deixe as coisas vãs e que a gente se volte para esse que nos curou, para esse que nos salvou. Gente querida, a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente vai ver Atos no capítulo 15. A gente ia passar direto para Paulo em Atenas, cuja pregação é muito parecida com essa que a gente viu em Listra. A diferença é que em Atenas o público é mais culto, né? Atenas era uma cidade, enfim, da cultura e diferentemente de Listra, mas a pregação é mais ou menos a mesma. Ele pega elementos da revelação de Deus na natureza, cita poeta, lá ele cita poeta, né? Ele diz, olha, como diz os... Tá acabando aqui, tá apitando, gritando, pedindo para acabar. Gente, semana que vem a gente se encontra novamente. Que Deus abençoe você, sua vida. Tenha teu coração aquietado, apacentado. Tenha paciência. Quem sabe um dia a gente acorda tomando café da manhã, vendo o primeiro noticiário, o primeiro jornal da emissora que você vê, e dizendo, e foi descoberta a cura do vírus aí, hein? A gente vai cair de joelho, vai dizer glória a Deus, né? Senhor, obrigado. Está tudo nas tuas mãos. E a gente crê que nada se passa sem que seja na condução do Senhor da história, porque o Senhor tem a história nas tuas mãos. Somos teus filhos e em tudo nos alegramos em Ti, em tudo damos graça.